minha família era espírita. Tá. Por conta do espiritismo, ela manifestava muitos demônios, então... Eu dei legalidade no meu passado, por ignorância, para entidades também. O inimigo vinha no meu quarto, me puxava pelo pé, pisava na minha cabeça e me oprimia de todas as formas possíveis e impossíveis, que a pessoa que morava no meu quarto acendia velas para demônios. E cheguei lá no dia 18 de julho e de cara a enfermeira veio me examinar e falou assim: olha, eu tô sentindo um segundo nódulo maior do que esse que você me mostrou. O médico trouxe os resultados, confirmou que era câncer. Eu já estava no estágio 3, não vai ter a cura agora. Você vai ter que passar pelo câncer. Bem-vindos a mais um episódio na Arca aqui com a gente. Você é muito bem-vindo aqui, fica aqui com a gente. Hoje nós temos mais um testemunho incrível e poderoso, então fica aqui, não perca. Ela, uma mulher que venceu o câncer, uma mulher forte, uma mulher cheia de fé, maravilhosa, não só o câncer, mas muitas lutas desde o nascimento. Ela tem 32 anos, nascida no Rio de Janeiro, carioca, a gente gosta de um carioca. Atualmente vivendo aqui em Dublin, na Irlanda, trabalhando e também servindo ao Senhor através da sua linda voz. Ela, Tamires Lima, mais conhecida como Tami. Muito bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito bem-vinda. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E você não esqueça de deixar o seu like no vídeo, favor. compartilhar muito para que esse testemunho que ela vai trazer aqui hoje pra gente possa alcançar muitas pessoas, né? Porque a gente sabe que o testemunho transforma muitas vidas, Com né? certeza. E compartilhar muito esse vídeo, se inscrever, tudo aquilo de praxe para que o YouTube possa entregar cada vez mais esse vídeo para várias pessoas. Exato. A Arca está aberta e você é o nosso convidado. Bom, vamos lá, né, Tamires? Preparada para contar aqui? É a primeira vez que você Sim. vem no podcast? Meu primeiro podcast. Fica tranquila, então. Vamos lá, deixa o Espírito Santo te guiar. Bom, temos uma primeira pergunta para você. Você falou que os seus testemunhos começaram bem cedo, né? As suas revelações. Então a gente queria saber de você, quando foi essa primeira vez que você sentiu a presença de Deus? Quando foi para você esse seu primeiro contato com Deus? Bom, a minha família, quando eu nasci, a minha família era espírita. Então, a minha mãe decidiu sair do espiritismo e ir para a vida cristã quando eu tinha aproximadamente 2 anos de idade. Eu sempre tive muitos problemas de saúde, né? Então, minha mãe ficava recorrendo. Quando ela tinha problema, quando eu estava mal, ela corria para a igreja. Quando estava bem, ela continuava no espiritismo. Até o dia que eu fiquei muito doente e ela precisava voltar para casa para poder cuidar de mim, né? Me levar para o hospital. E Deus usou uma irmã, a nossa famosa irmã do coque. Adoro as tia do coque. E falou para ela que Deus estava dando uma última oportunidade para ela. Que se ela queria continuar e cuidar de mim, ela precisava deixar o espiritismo e servir a Jesus de verdade. Sair do muro. Sair do muro. Então ela teve que tomar essa decisão por Cristo. Então eu creio que foi ali que o Senhor começou a minha trajetória, né? Vivendo em Cristo e para aquilo que Ele me chamou. Então desde pequenininha, quando eu comecei na igreja com a minha mãe, eu já cantava lá no cultinho das crianças. E sempre fui uma pessoa muito comunicativa, né? Pra frente. Muito pra frentinha. Então, eu já cantava com as crianças, já cantava com as tias lá da igreja. Então, eu creio que já desde pequeno, assim, eu já tinha me marcado e me chamado para esse propósito, que era louvar e adorar o nome dele. Você desde cedo, assim, entendeu que era um chamado na sua vida a parte da adoração? Não, na verdade, eu entendia como um hobby, né? Tá. Porque criança eu cantava porque era legal, né? Adolescente porque sabe que adolescente gosta do destaque, né? E eu como sou pra frentinha, então era uma das solistas da Assembleia de Deus e sempre fui da igreja sede. Então eu gostava dessa coisa de estar lá, de estar cantando e tudo mais. Mas sempre recebia muitas profecias falando que o Senhor vai te levar pelas nações, que a sua voz vai alcançar muitas pessoas, mas eu nunca tinha trazido isso tão a sério na minha vida. E eu acho que eu só comecei a entender isso depois de jovem, né? Com um pouco mais de maturidade, mas nunca pensei em sair do país, né? Uau, tipo sim. assim, vai alcançar as nações, não sei, de repente um vídeo meu vai chegar em algum lugar. Ó, já tá se Hoje em dia. profetizando aqui hoje, entendeu? Sua voz chegando pra muita gente. Sim, já tá chegando em algum lugar. E quando você sente que foi que mudou essa chave? Quando deixou de ser um hobby para ser algo para Deus? Quando eu tava, acho que aproximadamente na minha adolescência, por uns 17 anos mais ou menos,
quando eu cantava nos congressos e comecei a participar fixamente do grupo de louvor da igreja, né, do principal, e eu sempre recebia aqueles feedback das pessoas dizendo: "Nossa, quando você louva, eu sinto algo diferente". E aí comecei a sentir aquele peso da responsabilidade de tipo: "Nossa, não é só o cantar, né, tem algo além disso. O ecoar da nossa voz não é minha voz que está indo, né, a palavra do Senhor que está sendo proferida através de louvores, através de canções". Então acho que ali nesse meio tempo, entre os 17 anos mais ou menos, eu comecei a sentir o peso da responsabilidade de: "Nossa, eu preciso ir para o secreto para entregar algo melhor para o Senhor agora". O secreto. O secreto. Porque eu tava lendo um livro que chama De Volta à Essência. Sim. Você já leu esse Não, livro? não ouvi, já ouvi falar Nossa, dele. leia. Porque ele foi feito assim pra, de fato, quem adora, né? Sim. Quem canta, mas o senhor falou assim, você lê na perspectiva de quem prega, porque eu levo a palavra, eu não canto, não tenho esse dom, não tenho, queria ter tido, entendeu? Queria ter nascido com esse dom, mas não nasci com esse dom. E aquilo foi muito forte para mim, esse livro, porque ele mostra assim o temor que a gente tem que ter, sendo um adorador, uma pessoa que canta, uma pessoa que está ali levando a palavra de alguma forma, porque a gente está facilitando o encontro da igreja, né, com o noivo, né? Sim. Então isso é muito poderoso, né? Tem que ter muito temor, né? Não é Sim. simplesmente ir ali cantar como hobby, né? É literalmente assim algo Quando se muito... coloca em um lugar de destaque, né, para falar sobre a palavra de Deus, eu acho que é sempre importante ter esse temor, né? Sim, E, 100%. e principalmente quando a questão é a música, né? Porque é muito fácil você perder, né? Total. Você passar de adoração, de louvor, para algo dentro do seu ego. Para Né? qualquer pessoa, acho que está em evidência, tem que Uhum. ter esse temor, porque é uma linha muito tênue, né? Sim. Muito tênue. Porque a gente acaba se acostumando em fazer isso. Sim. E uma coisa que eu sempre converso com um grupo de louvor hoje, que eu tô na frente, né? A gente é dividido em grupos por culto. E eu sempre falo, gente, que nós não sejamos profissionais naquilo que a gente faz, né? Exato. Porque a gente sabe fazer. Uhum. A gente sabe qual é a música que dá aquela emoção. A gente sabe qual é a música que faz a galera vibrar. Uhum. Mas o que o Espírito Santo deseja ouvir de nós essa noite? Exato. Então, trazer e estar nesse equilíbrio é uma coisa muito difícil, mas é essencial. Trabalhar com o Espírito Santo, né? Sim. Não simplesmente criar um repertório, porque, eu gosto dessa música, dessa, Sim. dessa. Literalmente trabalhar com o Espírito Santo. Mas legal. Eu fui no ensaio e eu me surpreendi em relação a isso, você acredita? Eu não sabia, né? Eu me converti não tem muito tempo, sou um novo convertido, tô indo aí para 2 anos de Deus conversão. ainda tá limpando, tirando os carrapatos da ovelha. Exatamente, exatamente. Meus carrapatos também ainda. Os meus também. E quando aí a minha esposa também canta, né? Aí quando eu cheguei lá, aí eu fui assistir o ensaio, que legal. Aí antes do ensaio, tem todo aquele momento de louvor. Aí a pessoa que ia ministrar, ela começou a explicar o porquê de cada música que ela tinha escolhido, que ela era uma música que ela linkava com o tema da pregação do pastor e mais o que Jesus falou com ela naquela semana que ela jejuou. Falei, cara, na minha cabeça era, pô, vamos cantar aquela ali, eu gosto tanto daquela música. Não, isso é legal, vamos cantar essa. E literalmente, assim, estar ligado ao Espírito Santo e ter esse discernimento de, tipo assim, no meio da adoração, largar tudo e fazer um espontâneo. Sim. E ir para um lugar completamente diferente que ele está levando, né? Sim. Trabalhar fora da caixinha também, preparar, acredito assim, no ensaio, né? Deixar tudo bonitinho, mas estar sensível ao Espírito Santo. Olha eu batendo palma. Estar sensível ao Espírito Santo para ele te guiar para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, ou de repente, sei lá, dar uma cambalhota no palco. Exato. Entender que o Espírito Santo, ele que está direcionando, ele está à frente de tudo e ele faz absolutamente o que ele quiser. Amém. E a gente está ali só como instrumento dele, Exato. né? Seja com a voz, seja tocando, seja pregando, mas a gente está ali só para ser guiado por ele, né? Verdade. A gente não pode chegar com um projeto e falar assim, Espírito Santo, olha aqui e abençoa, né? Aí em receber dele, já abençoar e a gente só executar. É verdade, exatamente. Mas então, continuando o seu testemunho, você comentou com a gente que você teve muitas marcas, né? Deus marcou você muito durante toda a sua vida, desde o nascimento. Aconteceu alguma coisa no nascimento que marcou
assim, a sua vida? É. Que alguma luta que você viveu? Sim, então, como a gente estava falando, né, minha família era espírita, Tá. então a minha mãe, ela engravidou menor de idade, ela tinha 17 anos, então a minha avó e a família não aceitavam, então ela teve que esconder a gravidez por muito tempo. E aí, quando ela decidiu mostrar a gravidez, né, ela foi expulsa de casa, então ela teve que morar na área da casa da minha avó, com meu pai, e com insetos e ratos e tudo mais, e eu nasci no meio disso tudo. Então, para ela a gravidez para ela já foi um momento muito tenso. Sim. Então, gerar no meio de tudo isso, né? E gerar testemunho dói, gerar promessas dói. Verdade. E mesmo sem ela ter essa clareza daquilo que ela estava gerando, daquilo da semente que o Senhor tinha colocado no ventre dela, que eu sempre falo para ela, mãe, o seu ventre é frutífero, porque graças a Deus, eu e meu irmão, eu tenho um irmão, né, ele tem 22 anos agora, nós somos criados para a glória de Deus. Nós Amém. temos um testemunho de vida com Deus, sabe? Então, gerar tudo isso para ela foi muito difícil. E durante a minha infância, né, indo para a casa do Senhor, depois de ela conseguir se libertar, minha mãe teve um processo de libertação muito difícil, porque por conta do espiritismo ela manifestava muitos demônios, então tinha que passar pela Assembleia de Deus por muito tempo, aquele tempo de Uau. libertação. Sim. Quanto tempo de libertação? Ai, foram anos, foram muitos anos. Aí é com ela a Porque conversa aqui. me gusta esse assunto, ó. Porque existe um tema polêmico, né, de que, tipo assim, a pessoa aceitou Jesus, acabou a guerra completamente, mas quem existe um dera. processo de purificação Sim. depois, que para cada pessoa vai ser de um jeito diferente. E se a pessoa se aprofundou muito no ocultismo, Sim. vai ser um outro tipo de processo. Minha né? mãe, ela foi entregue aos santos, né, os santos com 7 anos de idade. Uau. Então foram muitos anos mergulhada no espiritismo, não dava para ser de um dia para o outro. Sim. Então ela diz que quando ela chegava na calçada da igreja, Ela já os manifestava. demônios já manifestavam. Então toda a igreja teve muita paciência com esse processo dela de libertar, de as irmãs irem lá na igreja e queimarem todas as roupas, quebrarem todos os altares, e coisas que foram descobrindo com o tempo, com os anos, que a gente acha que... Nós fomos pro Moriá, pro encontro que tem lá em Minas Gerais, né? E quando chegou lá, uma das pastoras, que a gente tem um acompanhamento individual, que é um momento que você tem individual com os pastores e psicólogos, e ela orou por mim pelo momento do meu nascimento. Eu já tinha 30 anos, tipo, coisas que há 30 anos atrás eu não fazia ideia que ainda tinham raízes ali que precisavam ser quebradas desde o meu nascimento. Então, quem dera fosse assim, né, de uma hora para outra, exato. a gente ser liberto, mas não, tem um processo, e Tem às vezes o processo é muito longo. Exatamente, uau, isso é muito forte, isso é um assunto polêmico. Entregue, né? A entrega. Porque quando a gente aceita Cristo, nós não somos mais condenados, nós somos salvos, Sim. né? E depois começa um processo de libertação. Eu também, assim, eu me converti e eu também tinha muito problema espiritual. Eu dei legalidade no meu passado por ignorância para entidades também. E o que aconteceu foi que eu me converti e durante 2 anos depois da conversão eu sofria muitas opressões ainda. Então, assim, foi um processo de libertação, graças a Deus, assim, né? Tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Mas gerar testemunho dói, como ela falou. Gerar testemunho dói. Mas graças a Deus hoje a gente consegue ajudar muita gente por causa disso. Eu, às vezes, conto meu testemunho, assim, tanto de pessoas que estão vivendo as mesmas opressões que eu vivi, é absurdo, absurdo. Mas, tomar cuidado. Sim. Mas então, a sua mãe, quanto tempo mais ou menos durou para ela assim, entender que foi completamente liberta? Eu acredito que uns 5 anos, assim, para ela conseguir caminhar com as próprias pernas. Porque eu lembro de eu estar no batismo dela nas águas. Então, eu tinha... Tem fotinho, né? Acho que a gente tinha uns 5, 6 anos quando ela se batizou. Então, teve um tempo ainda até ela conseguir chegar a se batizar. Você já estava com 6 anos? Eu já estava com 6 anos quando ela se batizou. Uau. Então, aquele batismo bem raiz, no rio, sabe? Ai, adoro.
Ai, gente. Então, essa coisa de piscina. então Vamos demorou pro um tempo. rio. Vamos pro Rio, gente. Com as cobras, tudo. Sim, exatamente. É bom que a água leva, já leva Já tudo. leva. A gente tem autoridade pra pisar na cabeça de Exato. serpente. Já vê a serpente, ele pisa na cabeça. Pisa na cabeça. Isso é importante pro povo ver, né? Como a vida fora dos caminhos do Senhor interfere muito o quanto de porta você abre, o quanto de legalidade que você dá. Exato. Eu também não sabia muito, mas quando meu irmão se converteu, na minha casa eu tinha um altar para as bebidas, assim, né? Então eu tinha aquele lugar onde ficava todas as bebidas expostas, né? E aí quando meu irmão começou a me explicar, eu olhei assim e falei, mano, arranca tudo, pode arrancar tudo, eu não quero nada, eu quero fechar tudo. Destrua os altares da sua vida, meu amor. E a questão da bebida foi, tipo assim, a maior luta que eu tive para conseguir me livrar, mas graças a Deus foi um processo que a minha esposa me ajudou muito, né, do jeito dela. Glória a Deus, Dani. E no dia pra noite, assim, eu virei e falei, não quero mais. Aí fiz um propósito, depois desse propósito falei, cara, nem sinto mais falta, graças a É que a Deus. gente vai se purificando, a gente vai se consagrando, aí o mundo vai saindo da Vai gente, a entendendo. natureza de Deus vai entrando e a nossa caída vai perdendo força. Mas, exatamente. bom, uma pergunta, assim, foi uma pergunta até que o Marcelo fez pra mim um dia, eu queria fazer pra você. Ele perguntou um dia pra mim assim, Juliana, essas experiências, assim, sobrenaturais que você viveu, essas opressões, né, a gente com a raiz pentecostal ali, né, é uma coisa, é só Deus pra entender. Te fez ter mais temor em relação à sua vida com o Senhor? Ah, com certeza. Com certeza. No momento que eu entendi que o sobrenatural que rege o natural, a perspectiva muda. Exatamente. Porque, infelizmente, nós cristãos, a gente não leva tão a sério o mundo espiritual quanto as pessoas que são espíritos. Sim. Elas realmente respeitam essa linha de que o sobrenatural guia o natural. Sim. A gente anda no natural. E quando a gente quer, a gente acessa o sobrenatural. E deveria ser totalmente o contrário. Então, vendo tudo isso que a minha família viveu e entendendo que pelas escolhas da minha avó, que levaram para minha mãe, que trouxeram para minha vida, que isso pode passar de geração em geração se a gente não cortar, hoje eu consigo entender que eu preciso andar no sobrenatural. Exatamente. Entregar tudo ao Senhor, consagrar tudo ao Senhor, a minha vida, os lugares que eu vou, as pessoas que eu ando, os presentes que eu recebo, porque tem um mundo sobrenatural aqui acontecendo ao nosso redor, né? Exato. A palavra diz, né, que o inimigo anda ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. Então ele não está esperando um momento, ele está aqui. Ele tá aqui, ó, de butuca, só esperando o momento certo. Eu falo que o mundo sobrenatural, ele é mais real do que esse que a gente vive, né? E as pessoas não entendem, né? Eu vi uma vez um testemunho de uma mulher que era uma roupa que ela tinha dentro do guarda-roupa que estava causando toda... Aí, ó. Mentira, eu tava falando da Ju. Uma mulher chamada Juliana. Não, e ela falou, ela falou, tem certeza que não tem mais nada dentro da sua casa? Ela também era espírita. Não tem nada. Aí um dia elas foram fazer uma varredura no guarda-roupa dela, acharam uma roupa. Ela falou que na hora que queimaram aquela roupa... Aconteceu comigo, antes da gente voltar pro seu testemunho, já que você tá falando disso, quando que foi isso? Eu acho que no 3º ano de convertida, eu tava no apartamento que morava, né? E assim, apartamento uma bênção, morava com 2 meninas cristãs, a gente orava que nem doido, consagrava as portas, janela tudo suja, com suco de uva, que a gente consagrava tudo, azeite, tudo. E do nada, de repente, por 15 dias consecutivos, assim, uma opressão no meu quarto terrível, aonde o inimigo vinha no meu quarto, me puxava pelo pé, pisava na minha cabeça e me oprimia de todas as formas possíveis e impossíveis. E eu tava com a minha vida no altar. Liberta. Eu falei, mas o que tá acontecendo, minha gente? O que tá acontecendo? Já tinha passado por 50 mil libertações. Então, assim, tava assim, ó, bonitinha, sabe? Branca como a neve. E eu falei, mas o que tá acontecendo? Porque se você tomar uma vida de pecado, você fala, tem porta. Mas eu falei, gente, mas o que tá acontecendo? Aí um amigo meu me liga do nada, que ele é muito, o Vitor, muito usado por Deus, glória a Deus. Ele me ligou, né? Aí ele falou assim, Juliana, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, tá acontecendo muita coisa. Aí ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa, o senhor me mostra que atrás da sua gaveta, do seu quarto, tem uma peça de roupa. Ele não sabia nada dessas coisas que estavam acontecendo. Aí ele falou assim, tem uma peça de roupa que tá ali, que é pra você tirar agora dali. Porque essa peça de roupa devia ser de alguma pessoa, porque
voltando um pouquinho, a pessoa que morava no meu quarto acendia velas para demônios. Então, provavelmente devia estar consagrado. Enfim, gente, existem peças, objetos, roupas que as Sim. pessoas levam em lugares para consagrar demônios e acaba virando um portal dentro da sua casa e você traz isso para sua casa. Quer acreditar ou não, meu amor? É. O problema é seu. Então, eu falei, não tem nada. Ele falou, tem. Eu falei, não tem nada. Eu falei, não tem. Aí ficou aquela briga, eu falei, tá bom. E eu já tinha limpado aquele quarto. Já tinha, literalmente o que você Sim. falou. Aí eu peguei e tirei a primeira gaveta. Nada. Tirei a segunda gaveta. Na terceira gaveta tinha um fundo. As duas primeiras não tinha fundo. Quando tirei a terceira, tava lá o raio da roupa. Eu tirei aquela roupa de casa, orei, parou as opressões. Então, de fato, assim, tem que tomar muito cuidado. Lembrando que a estratégia mais usada do inimigo é você acreditar que ele não existe, tá? Exatamente, porque daí você não pode resistir a ele, meu filho. Vamos lá, né? Vamos Se tem uma coisa que ele quer fazer, é isso. É deixar uma das táticas do inimigo é fazer a gente acreditar que ele não existe. ele Que o não mundo existe. espiritual Uhum. não existe. Então, acredite, existe, gente. A gente tem que aprender a resistir a Satanás para que ele fuja de nós. Exato. Mas voltando, né? Vamos voltar pro que Exato. importa. Meu Deus! Como que foi até você chegar aqui? Então, nesse momento, eu já não lembrava da palavra que eu ia ir para as nações. Uhum. Eu vim para cá porque eu estava desiludida no meu trabalho. Eu trabalhei na Ambev por muitos anos e eu estava fazendo um processo para virar líder e tudo mais. E eu descobri que não ia acontecer, não ia rolar. E eu fiquei desiludida. E um amigo meu que já morava aqui, que fez faculdade junto comigo, falou: Nossa, você não tem filho, não está casada, vem para cá, faz um intercâmbio. 8 meses, melhora seu inglês e você volta para fazer um trainee, alguma coisa do tipo no Brasil. Você não precisa ficar aqui muito tempo. Falei, ok, 6 meses, arrumei tudo. E em janeiro de 2020, cheguei aqui. E, na verdade, né, nada é sem propósito, né? Sim. E eu vim pra cá, na verdade, porque eu tava querendo fugir da vida que eu tava levando no Brasil, né? Uhum. E eu queria muito ter um recomeço. Eu falei assim, eu vou pra longe de tudo, de todos, que eu vou poder recomeçar a minha vida e estudar e ter uma experiência fora. E eu lembro de cheguei aqui, né, conhecendo tudo, e pra hostel a gente já vai pra primeira baladinha e tudo mais, conhecendo. E eu lembro de voltar de uma dessas baladinhas e sentar e pensar, nossa, meu Deus, eu vim pra cá pra fazer ter tudo novo e olha só a vida que eu tô levando, não é isso que eu quero. Quanto tempo atrás isso? Foi 2020, janeiro de 2020. 2020, Ok. 5 anos. E aí eu falei assim, não, essa não é a vida que eu quero, sabe? Eu falei assim, eu quero que você me direcione. Eu quero procurar um lugar para congregar aqui. E eu já tinha visto uma outra igreja que não era o perfil, né, nascida e criada na Assembleia, mas como era a única igreja que eu tinha achado na internet, eu falei assim, vai ser essa e não tem jeito, vou procurar ela. E aí um pastor, que é da minha cidade, lá de Nova Iguaçu, viria pregar aqui na Irlanda. E aí meus amigos de lá começaram a me mandar, Tami, nossa, o pastor Renan vai pregar aí e tal. E eu falei, nossa, o pastor Renan pregar aqui na Irlanda, para ele pregar aqui, ele é daqueles bem pentecostal, dos pentecostais, né? Amo. Eu falei assim, cara, para ele pregar aqui tem que ser uma igreja muito específica, porque não dá para ele pregar em qualquer igreja. E aí fui pesquisar qual era a igreja que ele ia pregar. E aí foi onde eu conheci a Assembleia. E eu fui uma semana antes dele ir pregar, que ele pregaria numa vigília, fui uma semana antes, e quando eu cheguei lá, já tava cantando Cassiane, eu falei, meu Deus, cheguei em casa. Amo. Tô em casa. E aí, já gostei demais, já fiz amizade com o pessoal lá, né, já cheguei me apresentando, olha, eu Tamires, me apresentei pro líder de jovens, pro vice-pastores. E aí, na sexta-feira, já teve a vigília, e no sábado já eu viajei com eles para poder ir para a congregação, então já me infiltrei Nossa, na rapidinho. igreja. Glória a Deus. E aí, um mês depois, fechou tudo para pandemia. Nossa, É o que eu verdade. tava pensando nisso, 2020 era pandemia. Sim, eu Uau. cheguei para passar a pandemia. Uau. E foi interessante que nessa viagem que eu fui com o pessoal para uma congregação nossa, que a nossa igreja tem 7 congregações na Irlanda, e uma das congregações é em Carlow, né? E aí fomos pra lá, e aí a líder de jovens falou assim, Tami, dorme aqui em casa, porque a gente vai chegar tarde e tudo mais. Tudo bem, dormi lá, voltamos da vigília, foi muito poderosa. Dormi lá na casa dela, no outro dia de manhã, estávamos na mesa, tomando café da manhã. E aí a pastora Ju, né, que é uma profeta de Deus aqui na Irlanda, ela tomando café tranquilamente, pra mim eu só estava tomando um café da manhã. Eis que te digo. Era só um café da manhã, mas assim, eu tinha marcado um encontro com a gente ali. Amém. E aí Deus usou a pastora Ju para falar para mim, olha, Tami, o Senhor está dizendo que não é para você voltar para o Brasil.
que toda vontade que você tiver de você voltar, não é para você voltar porque não vem dele. E eu só pensei, gente, mas eu acabei de chegar, eu vou voltar para o Brasil agora, calma, nem comecei meu curso ainda. E amém, fiquei com essa palavra. E aí começou a pandemia, e eles estavam fretando aviões de volta para o Brasil, levando o pessoal de Portugal para o Brasil. E eu falei, o quê? Todo mundo morrendo, eu vou embora para o Brasil. Mas eu tinha essa palavra. Uau. E eu falei, meu Deus, agora eu não vou poder ir. Eu vou ter que ficar. Então, fui ficando, né, e as coisas foram acontecendo, e eles foram estendendo o visto de quem estava ficando, né, e foi estendendo, e foi estendendo até 2022. Uau. Então, meu primeiro curso de 8 meses durou 2 anos. Uau. E eu falei assim, nossa, Deus, então eu vou ter que ficar, né, gente? Você tá esticando o meu tempo. Queria só 8, Eu você só falou queria já. só 8 meses, mas o Senhor me deu aí mais 2 anos para ficar. E aí, durante esse tempo, foi quando eu comecei o meu processo de libertar das coisas que eu precisava ser liberta, né? Ok. Eu creio que o Senhor, muitas pessoas que a gente recebe aqui na Irlanda, a gente entende que o Senhor traz a gente para esse lugar para ser tratado. Sim. Exatamente. Para deixar muitas coisas para trás, para a gente se reencontrar naquilo, É. no propósito que o Senhor nos deu desde o início, né? Das promessas que Ele fez, e a gente esqueceu. Então, foi nesses 2 anos eu pude me aprofundar no Senhor. Eu fiz curso de teologia, fiquei estudiosa beça. Meu Deus do céu, a pandemia foi maravilhosa. Que legal, cara. Incrível. Eu acho que aqui realmente é um lugar onde as pessoas têm realmente se aprofundado em Deus, né? Eu acho que quando Deus nos tira da nossa terra, é literalmente assim, para tratar algo em nós. Porque antes de vir para Irlanda, eu fui para Austrália. E quando eu cheguei na Austrália, não tinha amigo, não tinha pastor, eu não tinha língua, não tinha nada, nada. E eu me vi num lugar que, se eu não me apegasse 100% em Deus, eu ia ficar sozinha, porque eu só tinha a Ele. Então, foi aonde, assim, Deus fortaleceu o nosso relacionamento num nível que eu não sei nem explicar. Então, quando eu cheguei aqui, eu já estava acostumada com essa coisa de estar num lugar diferente. Então, e aí, conhecendo meus amigos brasileiros aqui, eu falo, como Deus usa disso, né? É uma estratégia do Senhor, assim, deixa eu te levar ali, vai lá aprender inglês, vai lá. É só Deus querendo pegar a gente na curva. Exato. Tem uma música que fala isso, né? Que você me leva ao deserto pra falar de amor. Você pode cantar? Não pode cantar, né? Mas, Jo, ó, eu amo essa música. deixa ela, se ela for cantar, deixa ela. Tá, vou tentar. Você me leva ao deserto. Não pode cansar. Pode falar, produtor, a música? Você me leva ao deserto pra falar de amor. Isso. Sim. Não, se for só esse trechinho, ela pode. Só um trechinho. Só esse trechinho. Dá um... Tu pode Só esse estar trechinho. liberado. É 5 segundos. 5 segundos pode. Ele fala assim, você me leva ao deserto pra falar de amor. Passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Sim. Eu falo, né? Não vou cantar, senão vai sair correndo. Vou espantar os demônios aqui. Não tem demônio aqui, não. Só anjos. E a presença de Deus. Para você ver que quando as pessoas... A maioria dos testemunhos que a gente escuta é realmente isso. Quando as pessoas saem do Brasil e, às vezes, até, que nem você é um exemplo, que você já era da igreja no Brasil e aí você saiu, chegou aqui, mas aqui você aprofundou, aqui você foi para o seu deserto para passar. E aí eu passei pela mesma coisa, só que eu passei na Inglaterra. Então eu passei pelo meu deserto lá na solidão, sem nenhum cristão, ninguém para falar de Deus, Bíblia. E a música fala, né? Me deixa passar pelo vale para mostrar que tá comigo. Então é muito isso, né? A gente se vê no deserto e como a gente só vê ele como alguém ali conhecido nesse lugar tão desconhecido, que a gente fala, cara, como Deus me ama, como Deus cuida, né? É muito engraçado como no deserto a gente consegue conhecer uma faceta de Deus assim que a gente não conseguiria conhecer na bonância, né? Sim. É muito forte isso. Mas... O que você ia perguntar? Não, pode perguntar. Eu ia perguntar assim, nesses 2 anos desse processo, se você passou por alguma situação assim muito forte. Sim, foi nesse processo o Senhor resolveu destampar um bueiro que havia dentro de mim e eu tinha, sabe aquela caixinha que você fala, né, isso aqui eu não vou mexer? Sim. Tampei, botei tudo em cima, um monte de situações, um monte de vida, minha vida tá maravilhosa porque isso aqui tá tampado. Sim. E o Senhor resolveu destampar tudo isso, coisas que só Ele pode fazer. Sim. E nesses meus líderes que eu conheci, eu passava muito, como eu conheci eles no meio da pandemia, então eu passava muito tempo com eles. E a esposa dele passou por abuso sexual quando ela era criança, quando ela era
já jovem, né, ela passou quando criança, também jovem, teve uma vida passando por essas situações. E, incrivelmente, todas as vezes que a gente sentava na mesa para conversar, esse assunto vinha à tona. Uau. Todas as vezes. Só que, como eu passei a minha vida com esse bueiro tampado, isso nunca tinha me afetado, até eu chegar aqui. E todas as vezes que chegava, gente, era incrível. Abria um berreiro, uma torneira em mim, que eu chorava. E eu não queria falar pra ninguém o motivo, porque isso realmente era uma coisa que eu não tinha conversado com ninguém sobre. Isso aconteceu na sua adolescência? Quando eu era criança. Tá. E aí, o meu líder, um dia, eu falei assim, nossa, eu vou ter que falar. E aí eu conversei com ele, eu falei, o meu líder era de jovem na época, era o Rick. Hoje ele é presbítero da nossa igreja. E eu mandei mensagem pra ele, eu falei assim, Rick, eu preciso conversar com você. Eu preciso te contar que eu fui abusada quando era criança. Ele, finalmente, estava esperando você me falar. O Espírito Santo já tinha revelado a ele. Pra ele, isso, eu tava esperando que eu tivesse a coragem, porque precisava eu abrir e falar. E aí eu contei pra ele que eu tinha sido abusada sexualmente pelo meu tio, começou quando eu tinha aproximadamente uns 6 anos de idade, duraram uns 2 a 3 anos mais ou menos, eu não lembro muito bem como começou ou terminou, porque eu era muito nova. E isso me trouxe muitas consequências durante a minha vida. E hoje, depois de estudar e ver que depois que o Senhor destapou esse bueiro, que eu consegui enfrentar isso, eu consegui ver e terapia e tudo mais, ver o quanto que isso afetou toda a minha vida. Então, toda a busca desesperada que eu tinha de atenção, o sentimento de merecimento que eu só poderia ter, porque como ele era uma pessoa que estava comigo para me ajudar a fazer os exercícios de casa, os trabalhinhos da escola, então eu entendi que para eu ter a atenção de alguém, eu precisava dar alguma coisa em troca. Uau. Então, eu sempre tive essa sensação de, para eu ter um amigo comigo, eu preciso dar alguma coisa em troca. Para eu ter a atenção dos meus pais, eu preciso dar alguma coisa em troca. Então, a graça do Senhor era totalmente comprometida, porque como eu vou entender que o Senhor me ama de graça, sem eu ter que dar nada para ele em troca? Então, consequentemente, meu relacionamento com Deus também estava totalmente comprometido por conta disso. Então, aí, nesses 2 anos, e foi quando eu conheci a Rafa também, que ela trabalha com... E as meninas sempre falavam, Tami, você tem que conversar com a Rafa, porque a Rafa sempre ajudou as meninas e tudo mais. Ela tem um projeto chamado Beloved, que é para tratar o coração de meninas brasileiras, que o Senhor deu esse projeto para ela, e ela já trabalha com isso há 10 anos aqui na Europa. É mais focado em quem foi abusado? Não, é para mulheres em geral tratarem emoções. Isso, saúde emocional da mulher imigrante. A Rafa está aqui como nossa telespectadora. Isso. Como a Dani esteve aquele dia. Nos bastidores temos aqui a nossa Rafa, a famosa Rafa. Famosa Rafa, então em breve a Rafa vai estar aqui também. É verdade, gente. A Rafaela estará aqui. Aqui é a intercessora. Sim. Gosto. Então, mas uma pergunta. Quando a mulher é abusada, isso desencadeia muitos problemas durante a vida, na adolescência, adulta. Agora, sim, tem muita gente que vai estar assistindo essa conversa que provavelmente sofreu abuso quando era mais nova e por conta disso se fechou, assim como você se fechou. Só que o se fechar, quando a gente coloca um problema no escuro, o inimigo tem mais poder sobre isso, porque ele nos acusa e ele nos faz sofrer com isso que está no secreto. Qual dica você poderia dar, uma sugestão para essas meninas que sofreram abuso e que não conseguem abrir isso? O que você poderia falar para elas em relação a isso, assim, para ajudar? E o que você falou foi perfeito. Enquanto está no escuro, o diabo ele tem esse poder. Então, quando a gente traz para a luz, né? Porque quando a gente está na luz, como o Senhor está na luz, então o diabo perde esse poder daquilo de te acusar, de te oprimir. Exato. E eu era oprimida por isso sem saber que era isso. Uau. Porque eu achava que eu não confiava nas pessoas. Né? Tanto que quando as meninas falavam, não, você tem que conversar com a Rafa. Eu falei pra Rafa, Rafa, eu gosto muito de você, admiro você, mas não vou te falar nada. Assim, não quero abrir, não quero mais mexer nisso. Até o dia que eu corta para o dia que eu tava lá na madrugada chorando, pelo amor de Deus, me ajuda. Mas só depois que eu
que eu consegui falar, que eu consegui abrir, que eu pude me entender, o autoconhecimento. Então, tudo que eu passei trouxe uma luz de tipo, nossa, eu não sou louca, eu não, sabe? Eu não sou Eu não sou Sim. culpada, o problema não está comigo, o problema não está no meu corpo, o problema não está nas minhas escolhas, nas minhas roupas, o problema está em quem fez isso Sim, comigo. isso é muito O problema importante. esse problema não é meu. Então, quando eu peguei essa dor que estava no escuro e trouxe para o altar do Senhor, Ele clareou tudo. Falei, olha, esse aqui é você. E esses buracos que estão em você, da falta de amor, da rejeição, e um monte de coisinhas que a gente vai descobrindo no caminho, não é porque você veio com defeito, mas colocaram esse rótulo em você. Uau, que Você, forte. você sente que quando você trouxe isso à luz, a sua personalidade, o seu jeito, muitas coisas mudaram? Totalmente. Porque escutando você falar, agora que você trouxe mais um testemunho Sim. pra gente, dá pra ver que aquela sua personalidade de pra frentex era uma Uhum. busca exatamente Exato. por isso que você falou. Exatamente, perfeitamente. Era, na verdade, uma máscara que eu usava para poder esconder quem eu realmente era. E isso foi tão intenso, porque eu lembro de um episódio que a Rafa e a Ana foram fazer um jantar para mim de aniversário. E aí a Ana cozinha também, ela perguntou assim, Tami, qual é a sua comida preferida? E eu não sabia. Eu não sabia qual era a minha comida preferida. Eu falei assim, é macarrão com carne moída. Gente, eu nem gostava de carne moída. Agora eu como. Mas eu nem gostava. Mas para vocês entenderem o quão perdida eu estava dentro de mim. Sim. E aí a Rafa trabalha com essa questão de autoconhecimento e tudo mais. Vamos fazer a jornada de autoconhecimento. E a gente faz o teste dos temperamentos. Meu primeiro teste de temperamento, eu dei melancólica. No segundo ano, colérica. No terceiro ano, que a Rafa falou assim, não, pelo amor de Deus, vamos sentar aqui e vamos fazer junto, você tá fazendo esse teste errado. Você não é melancólica de jeito nenhum, colérica nem tão pouco. Então vamos fazer esse teste certo. E aí eu fiz lá a sanguínea, graças a Deus, né? Obrigada, Jesus, por eu ser sanguínea, sou muito sanguínea. Carioca, né, meu filho? Muito carioca, muito sanguínea. Vou falar um relato, eu não entendo nada disso. Sério, você precisa fazer. Nossa, é muito bom. Maravilhoso. Dizem que é o signo dos crentes, mas então, eu não acredito eu fico nisso. preocupado com isso aí, porque... A Rafa que manja disso. Sim, ela tem vai os estar testes. aqui, sim. ela vai fazer um teste com a gente. Eita, Sim. meu Deus. Vamos ver. Ao vivo, vocês vão nos conhecer, entendeu? Eu devo ser tudo isso aí misturado. Aí eu fico doido com esse negócio que a pessoa... Você tá conversando com a pessoa e fala... Percebi que você é sanguíneo. Que isso? Tipo, Porque eu tenho sangue aqui, Sim. pô. Não, mas essa mesa aqui de sanguínea aqui é Nossa, maravilhosa, calma, gente. coisa Aí, que tá ó, vendo lá? Já mais uma. Sim, já. Mas com eu, de verdade, certeza. eu acho que é possível ter um pouquinho de cada? Ela disse Ixi. mais ou menos, porque eu acho que eu tenho um pouquinho de cada. De verdade. Não, de verdade. O time pode confirmar isso aqui. Eu É sou tipo, vários. qual que é a sua linguagem do amor? Ah, depende do dia. Depende do dia. Tem dia que eu Tem tenho a dias 5. e dias. Mas eu acho, gente, não tô brincando. A Dani tem. A fase do mês dela é uma linguagem do amor, né? Ai, Eu gente, a sei. mulher, né? Eu sofro com isso. Oh, Você é abençoado com eu isso. sou abençoado com isso. Mas, bom, então você chegou aqui e daí nesses 2 primeiros anos Deus tirou a tampa desse problema que estava no oculto, que no caso é o abuso que você sofreu. E o Senhor começou a curar isso, trazer cura, trazer luz. E além da cura como mulher, eu acredito assim que você parou de tentar buscar a aprovação de Deus. Sim. Que eu acho que no final das contas assim é o que mais importa. né? Que, enfim. Porém, entretanto, depois disso, vamos continuar. Sim, e aí eu decidi ir pro Brasil para ficar com a minha família um tempo, porque eu não tinha ido ainda, depois de tudo isso. E aí a minha psicóloga me aconselhou a contar para os meus pais sobre tudo isso, porque eles não sabiam da história. Então eu falei, eu resisti muito a isso, né? Mas eu entendi que hoje, para eu poder estar aqui contando para vocês, eu precisava contar para os meus pais primeiro. Sim. E eu falei, eu quero que o meu testemunho seja uma ponte para a glória de Deus ser revelada, daquilo que o Senhor fez na minha vida. Uau. Então isso não é mais para minha vergonha, Exato. isso é para a glória É pra de Deus, glória. daquilo de onde o Senhor me tirou e é para onde Ele me trouxe. Então foi um processo difícil contar para minha família, né? Enfim, vocês imaginam o caos que foi. E eu fui para o Brasil
E eu tava com um sonho de fazer uma cirurgia estética, eu queria fazer de redução de mama. Então eu fui tão afoita para fazer essa cirurgia que eu saí do aeroporto direto para a clínica para já fazer as marcações e pegar todos os pedidos médicos, porque eu tinha pouco tempo para poder fazer a cirurgia. E como eu disse, eu trabalhei na Ambev por muito tempo, eu pedi conta para poder vir para cá. Então, meu dinheiro do FGTS estava lá guardadinho. Eu falei, ótimo, vou pegar esse dinheiro do FGTS e vou fazer a minha cirurgia. Meu pai foi lá na caixa, perguntou, tudo bem, dá para ela tirar? Dá, tudo certo. Minha mãe foi também conferir, dá para tirar? Tudo certo, tudo bem. Cheguei na Caixa Econômica para fazer o saque e eles falaram, não, você não pode tirar seu dinheiro. Eita. Eu falei, como assim? Mas meus pais perguntaram, não, você só pode tirar no mês... E eu já tinha os 3 anos, só que eles falaram que eu podia tirar só no mês do meu aniversário, que era em setembro. Ah, você tinha aderido ao saque aniversário? Ainda não. Ai, que mal. Não tinha nada, não tinha mexido com nada, não tinha falado com caixa, nada. E eles falaram, a atendente disse, você só pode tirar no mês do seu aniversário, que era setembro, e isso era em dezembro. E meu castelinho caiu, porque eu tava, assim, com muita expectativa de fazer cirurgia, tanto por estética quanto por saúde, por causa do peso e tudo mais. E aí eu comecei a tentar várias formas, e pega emprestado, e tenta empréstimo. Sabe que todas as portas se fecharam. Todas, absolutamente todas as portas. E a única coisa que eu consegui, uma amiga tinha aquele negócio de empréstimo de saque aniversário, e aí eu fui lá e falei assim, eu vou lá e vou conseguir tentar o dinheiro. Ela conseguiu tirar uma parte só, e aí a Rafa falou assim, garante a sua volta para Irlanda, compra seu segundo curso, e se sair a segunda parte, você faz a cirurgia. Então tudo bem. Fui, comprei meu curso para voltar, e depois de nunca mais eu consegui mexer no dinheiro. Nunca mais. Tudo fechou, e eu fiquei muito decepcionada, porque eu queria muito fazer essa cirurgia, sabe? Mas também, não vou falar pra você que eu fiquei feliz, né? Então Deus sabe todas as coisas. Não, gente, eu fiquei muito frustrada. Sim. E voltei muito frustrada pra cá. Voltei em 2023, em março de 2023, comecei a fazer o curso de inglês de novo e tudo mais. E em junho de 2023, eu percebi que a pele da minha mama tava estranha, e com uns furinhos assim. E eu falei assim, nossa, será que aqui a gente tem problema de aranha, essas coisas, né? Eu falei, será que algum inseto me mordeu, alguma coisa? E eu tenho um amigo que ele é médico, aí a gente é íntimo, né? Eu mandei a foto pra ele, e eu falei assim, o que será isso aí e tal? Aí ele falou assim, procura um mastologista pra você ver. Aí, como eu tinha recém voltado do Brasil, ainda não estava trabalhando, eu falei, eu não vou gastar 70 euros agora com médico. Às vezes é só uma mordidinha de alguma coisa. E aí eu fiz uma brincadeirinha, né, pra ele. Eu falei assim, tomara que não seja câncer. KKKKK. Nossa. Nem passava pela cabeça. Nunca. Zero histórico familiar? Zero histórico familiar. Caramba. E aí, tudo bem. Passou 2 semanas e eu senti um pequeno caroço na mama. Aí eu falei, opa, agora eu fiquei preocupada. E eu falei, Rafa, vamos, né, marcar. Marquei uma ginecologista. E ela falou assim, você tá sentindo dor? Eu falei, sim. Ela, menos mal, né? Porque quando dói, a gente fica mais aliviado e tudo mais. Aí eu amei. Ela fez o encaminhamento, me mandou pra Breast Clinic, que é a clínica específica em mama. E cheguei lá no dia 18 de julho. E de cara, a enfermeira veio me examinar e falou assim, olha, eu tô sentindo um segundo nódulo maior do que esse que você me mostrou. Vamos fazer uma ultrassonografia agora. E aí, de lá, já fui para a sala da ultrassonografia, ela veio, olhou, e falou, olha, a gente já precisava fazer uma biópsia. Eu, acostumada com o Brasil, vou pegar um encaminhamento para biópsia, nananã. Aí eu falei assim, tá bom, já levantando assim, né? Ela, não, pode deitar aqui, toma aqui o consentimento assim. Eu falei, meu Deus, não dá tempo nem de eu avisar pra Rafa lá fora que eu vou fazer uma biópsia agora, fazer 4 biópsias de uma vez, e rasga e pega. E tudo bem, aí já desci para fazer a mamografia, fiz a mamografia, subi para fazer a ultrassom da outra mama para ver se não tinha nada. Isso tudo em 4 horas, gente. Eles foram muito rápidos. No final dos exames, o médico me chamou a Rafa, estava comigo, chamou a gente na sala e falou, olha, nós olhamos os seus exames e tem 80% de chance de ser câncer. Nossa. E não esperou nenhum resultado dos exames. Meu Deus. Daí pra frente, vocês vão ter que chamar realmente a Rafa pra poder saber, porque eu não sei mais o que foi falado. Porque o meu chão abriu e eu já não entendia mais nada. O inglês foi embora com Deus. E assim, foram tantos questionamentos naquele momento que eu falei, meu Deus, o que é isso? Assim, um câncer do nada. Meu Deus. E aí ele falou, olha, você vai pra casa, dia 1º de agosto você volta aqui,
que vai estar com os resultados finais, e você já tem que voltar com a decisão se você vai prosseguir com o tratamento aqui ou você vai querer voltar para o Brasil. E aí eles levam a gente para uma salinha, vem a nurse, vem, explica e tal, a gente chorou, aquele corredor ficou longo, extenso e com o nosso choro ecoando pelo corredor. Fomos para casa, né, e aí a Rafa ligou para algumas pessoas, os vice-pastores da nossa igreja, para uns amigos nossos, e começamos, né, juntar o povo para fazer oração, vamos começar uma campanha de oração, porque temos até 1º de agosto para ter uma resposta do Senhor do que vai ser. Então, fizemos 10 dias de oração, começamos dia 18 de julho para terminar no dia 28 de julho, porque a gente que é crente, que tem uma vida com Deus e tudo mais, a gente queria, não, porque a gente vai chegar lá com exame, Vai sumir, e vai os sumir, caroços. e vai chegar lá, olha aqui que Deus fez. Mas não vamos parar. Não, Vamos continuar vamos porque continuar. Ele esse é o nosso- faz, exatamente, ele faz. exatamente. Já vimos milagres Sim, acontecendo, sim, com mas a certeza. vontade dele é soberana, né? Exatamente. Então, eu falei, não, vamos orar, e oramos, e fazer uma campanha, meia-noite, todo dia, orando pelo Zoom e tudo mais. Na sexta-feira, no último dia da campanha, nós estávamos na igreja, íamos ter o congresso jovem, na época a Rafa era líder dos jovens, íamos ter o congresso jovem na igreja, estávamos lá preparando, ornamentando, aquela coisa toda, e a gente percebeu que não era tempo de chegar em casa para fazer oração, então vamos fazer oração aqui na igreja mesmo, né? Fomos para a salinha das crianças, e naquele momento o Espírito Santo invadiu aquela sala de uma forma, e ele me falou, você vai ter que passar por isso. Não vai ter a cura agora. Você vai ter que passar pelo câncer. E tem aquele choro, sabe? Aquele choro doloroso de não vai ser... Eu tava orando para ser curada agora, sabe? Não ter que passar pelo processo. A gente não quer passar pelo processo. E chorei. E no final falei com a Rafa, falei assim, olha, a gente vai ter que passar por esse processo. Eu vou ter que passar por esse processo, né? E eu lembro que uma das canções que a gente estava ensaiando, né, para cantar, ela dizia assim, né, eis-me aqui, estou disponível para te servir. Como dizer não se eu fui chamada e tu me deste unção? Então, cantar aquilo naquele final de semana foi doloroso. Foi doloroso, assim, cantar com aquele nó na garganta, sabendo, e ninguém sabia ainda, fora as pessoas que estavam no grupo de oração, ninguém sabia. E eu falei assim, ai, Senhor, amém, vamos lá, né? Então, na terça-feira fomos, o médico trouxe os resultados, confirmou que era o câncer, eu já estava no estágio 3 do câncer, então, quando eu fui no Brasil, em dezembro, fazer todos aqueles exames, eu já estava com câncer. Nossa. E se a gente olhar para a mamografia que eu fiz no Brasil, o nódulo já estava lá. Meu Deus. Olho nu, qualquer pessoa leiga consegue ver. E os médicos no Brasil não viram? Ninguém viu. Meu Deus do céu. Ninguém viu. Então, cremos que o Senhor fechou todas as portas para que eu não fizesse a cirurgia. Talvez hoje eu nem estivesse aqui para contar esse testemunho. Exato. Porque seria uma cirurgia que eu ia mexer em muitas coisas no corpo todo, né? Que aproveitar que estava na mesa e ia passar a faca em geral. Então ia acabar espalhando o trem pro corpo todo. Nossa, é verdade. E o Senhor fechou todas as portas. Então, o meu momento de muita frustração, na verdade, foi um momento de muito cuidado do Senhor para salvar a minha vida. E eu acredito assim que o Senhor falou com você naquele momento que você precisaria passar pelo câncer, porque exatamente para outras pessoas conseguirem ter fé em relação a esse processo, elas precisariam ouvir o seu testemunho de superação. Então isso é muito forte. E outra coisa que eu acho muito forte é quando a gente consegue, entende a beleza de adorar o Senhor no meio da nossa dor. Quando a gente aprende a literalmente, que nem você fez, a adorar o Senhor, cantar essa canção no meio da sua pior dor, eu acho que a gente, assim, é dolorido, mas ao mesmo momento a gente conhece uma parte de Deus e o nosso relacionamento com Deus, ele cresce num nível muito diferente. Muito diferente. Essa canção que você falou que você precisou cantar, eu acho que ela é uma oração, não é uma canção. Só que ela é muito perigosa.
É que as pessoas não entendem. Tipo, eis-me aqui. Quando você fala para Deus, eis-me aqui, estou disponível, me usa, faz o que você quiser, a gente acha que só vai ser coisa maravilhosa. Mas Nós não somos um é. sacrifício vivo. Exatamente. Você estava disponível para o Senhor. Você estava, Senhor, me usa. Senhor, faz da minha vida a tua obra. Faz E a dessa obra doença. dele, ele faz do jeito que ele quer, a hora que ele quer. Então, a gente tem a nossa fé, a gente crê, Senhor, vai ser curado, vai passar, vai ser isso. Mas ele quer trabalhar de uma outra forma. Exato. Eu falei isso muito com o nosso casal, com o casal de amigo que a gente tem que estar passando por essa situação com o filho. Eu falei, a gente quer de um jeito, a gente também fez campanha de oração, a gente jejuou, a gente acordava às 4 para orar, todo o grupo. Só que Deus quis que passasse para entender aonde está a sua fé, aonde você... Eu falei até para ele, eu falei, isso aqui é para você ver também tudo aquilo que você plantou. Porque você está vendo o grupo que você criou, as pessoas que vocês ajudaram, a vida das pessoas que você semeou, hoje essas pessoas estão semeando de volta na sua vida. Então, às vezes Deus queria que vocês passassem por isso para vocês entenderem. Eu estou vendo vocês, mesmo na dificuldade. Existem dores e problemas que a gente vai passar. Para a glória de Deus, a gente não vai entender agora. Mas, por exemplo, agora a gente entende. Agora a gente olha para trás e fala, de certa forma, valeu a pena. Glória a Deus. Gerar testemunha dói. E aí? Como é que foi depois de descobrir isso? E aí começou um grande desafio, né? A primeira palavra que eu recebi, depois de ter a certeza, foi de um amigo pastor, pastor Marlon, e ele falou assim para mim, Elisa, eu profetizo na sua vida que você passe por esse câncer, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pela fornalha de fogo ardente, sem sentir as chamas do fogo te queimarem. E eu posso dizer que realmente, gente, a gente tem um grupo, o Amor Simples de Doar, que é de brasileiros que estão passando pelo câncer, e eu vi, assim, como que o Senhor foi me preservando de muitas coisas, sabe? A gente perdeu pessoas no meio do caminho, pessoas que ficavam muito tempo internadas, voltavam para o hospital muitas vezes, o câncer voltando, e o Senhor me guardando, sabe? A minha mente e o meu corpo não estavam se comunicando, né? Porque na minha mente eu estava super bem. Então eu podia pular, minha mãe ficava desesperada, e a Rafa, na hora que eu ia ministrar os louvores, que eu pulava lá na frente, eu corria, e eu profetizava, e sacudia, pós-cirurgia, me sacudia toda. Meu Deus do céu, Tamires! Mas eu creio que foi o Senhor que foi me guardando, sabe? O primeiro acordo que a Rafa fez comigo foi, Tamires, a gente vai passar por isso, eu tô com você, eu não vou para lugar nenhum. O Senhor deu uma palavra para ela que, se vocês quiserem saber, vocês vão ter que trazer ela aqui. Não, vai ter que ver, eu tô curiosa já. Quero não saber vou contar tudo. a palavra que o Senhor deu para ela meses antes. Aí, ó, se você tá assistindo isso aqui, você vai ter que assistir o da Rafa. Vai ter que assistir o da Rafa. E aí ela falou, mas você vai ter que cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. O corpo, os médicos estão cuidando, então a gente vai seguir todo o procedimento que precisa fazer, tudo que os médicos mandarem, tomar as medicações, cuidar da sua alimentação. A sua alma, vamos fazer terapia. Comecei a fazer uma terapia com uma psicóloga especialista em lutos e doenças paliativas, que era específico para isso. E o espírito, você não vai sair do altar. Amém. Você vai estar... Tudo bem, tem dia que você não vai conseguir cantar, mas você vai estar lá. Então, isso eu não abro mão com você. Essas são as condições que eu coloco na mesa para eu estar aqui com você. Eu falei, então, vamos embora. Que forte. Foram 2 anos. 2 anos. 2 anos sem trabalhar, 2 anos em casa, vivendo pela fé, porque nesse período a Rafa começou a trabalhar part-time para poder conciliar, cuidar de mim, trabalhar, cuidar da casa, cuidar da obra, cuidar da igreja, liderar jovens, nesse meio de tudo isso. Forte, viu? Não foi fácil. E eu ficava em casa, né, porque as quimioterapias eram muito fortes, então eu não tinha força para fazer nada. Na primeira semana da quimioterapia eu só dormia, porque eu tomava muitos remédios para não passar mal, para não ter enjoos e tudo mais. Então os remédios me davam muito sono, então eu ficava, sei lá, 2, 3 horas acordada por dia na primeira semana.
Na segunda semana era a semana mais difícil, que aí tirava os remédios, então eu tinha um pouco mais de efeito, tinha muitas dores nos ossos, porque após a quimioterapia eu tinha que tomar uma injeção para gerar glóbulos brancos para poder manter minha imunidade. Só que os meus ossos doíam demais. E na terceira era que eu respirava para poder fazer a quimioterapia de novo. Uau. Então foram assim 6 meses nessa luta, fazendo a quimioterapia. E depois, em fevereiro de 2024, eu fiz a cirurgia para retirar somente os nódulos, eu não precisei fazer a retirada da mama. E em julho eu fiz a radioterapia, que foram 20 sessões de radioterapia, todos os dias indo para Dublin 5 para fazer a radioterapia. Foi muito cansativo. E a radioterapia parece ser mais leve do que a químio, mas ela tem um efeito muito mais prolongado. Então, o médico diz, você pode em 2 anos, em 3 anos, ainda tem um efeito, tem uma escária, tem uma pele aberta, alguma coisa do tipo, por efeito da quimioterapia, da radioterapia. Uau. Então, cansaço ainda tem dores nos ossos, ainda tem uma série de coisas, mas passei. Eu tenho uma pergunta, porque eu acredito que muita gente pode estar nos escutando com doenças, algum tipo de problema sério. Acho que às vezes se sente um pouco culpado por não ter tanta fé assim, que a gente é humano e isso vai acontecer. Nesse processo que você passou, teve algum momento que você achou que não ia dar? Olha, não foi um pensamento profundo, para ser sincera, assim. Eu sempre tive muita fé. Tá. Sabe, em Romanos fala que a tribulação ela produz perseverança, e a perseverança ela produz a esperança, e a esperança ela não nos decepciona. Ela não nos decepciona. Então eu sempre tive muita confiança de que eu ia passar por aquilo Amém. tudo, sabe, de que eu acho que eu levei até no brincadeira até demais. Fazia muitas piadinhas de humor negro, não vou falar para não ser banida. Fazia muitas piadinhas, mas eu creio que foi o Senhor que me deu Glória a Deus. essa estratégia. E isso era uma coisa que impactava muitas pessoas, cara, como você consegue passar por tudo isso rindo e brincando e estando no altar e assim, eu, né, canto, sou sopraninho, né, e aí não consegui alcançar meus tons, até hoje ainda não consigo mais alcançar as mesmas notas de antes. Eu falava, não, vamos desce um tom, desce 2 tons, mas eu vou cantar. É isso. Nem que seja lá no baixão, lá, mas eu vou cantar. E no Natal a gente preparou uma cantata, foi tão bonitinho. Só que chegou na hora eu não consegui cantar. Porque eu estava muito cansada, e eu estava muito ofegante, e eu não consegui cantar. E isso, acho que essas coisas, assim, me entristeciam mais do que a doença em si, sabe? De olhar para mim e falar assim, nossa, se eu não tivesse com câncer, eu conseguiria estar fazendo isso. Só que hoje eu não consigo. Então, isso me deixava mais frustrada, Sim. sabe? De a minha mente e o meu corpo não estarem no Em mesmo sintonia. ritmo, né? Na minha cabeça eu ia, com certeza. Mas o meu corpo falava, não, Tamiris, segura a onda. Uau. Você não vai conseguir Sim, nesse mesmo ritmo. entendi. Muito forte. Você parou suas sessões de quimioterapia, qual que é o nome? Radioterapia. Radioterapia faz quanto tempo? Fez um ano agora em Fez agosto. 1 ano, glória a Deus. Semana passada fez um Uau, ano. parabéns, glória a Deus. Graças a Deus que Uau. terminou tudo. Aham. Então, para mim faz muito tempo, mas quando eu falo para os médicos falam, nossa, tá muito recente. Você ainda. chegou a perder os cabelos? Perdi tudo? todos os cabelos, fiquei bem carequinha. Uau. E agora tá crescendo, os cachinhos de novo. Fiquei Agora- bem de botadinha. Imagina. Agora, uma pergunta muito importante ouvindo todo esse Sim. testemunho. Qual foi a importância de ter alguém do seu lado nesse momento? Ai, gente, olha, acho que nessa parte que eu vou chorar. Tem Ai, problema, fica à vontade. Tô chorando. Porque se a gente for olhar estatisticamente, 80% das mulheres que passam pelo câncer, elas são abandonadas no meio do tratamento. Uau, não sabia. Por marido, por família, por Uau. amigos. E eu fui muito bem-aventurada. Eu, assim, louvo a Deus pelos meus amigos.
eu tinha escala de pessoas para ir para quimioterapia comigo. As pessoas... Tinha dia que eu tinha 2 pessoas que trocavam turno na quimioterapia para todo mundo poder participar. As pessoas levavam frutas na minha casa, as pessoas levavam flores, levavam chocolate, compravam rifas, porque a gente tinha que fazer muitas rifas para poder conseguir passar por tudo isso. E mais de tudo, sim, a pessoa que mais foi importante para mim foi a Rafa, que tá aqui, né? Porque desde o primeiro dia ela falou para mim: aconteça o que acontecer, eu não vou sair do seu lado. Uau. Então, no momento que eu não tinha meu pai, eu não tinha minha mãe, eu não tinha meu irmão junto comigo, eu tive a minha melhor amiga do meu lado. A pessoa que me viu, né, tendo vários episódios ruins de doença, a pessoa que aplicava injeções em mim teve que virar enfermeira, a pessoa que cozinhava para mim, a pessoa que trabalhava exaustivamente, chegava em casa e tinha que limpar a casa sozinha, e tinha que cozinhar sozinha. Então, ela nunca perdeu uma consulta. Ela esteve em todas as consultas comigo. Todo mundo no hospital conhecia ela. Então, às vezes, se ela saísse assim, fosse no banheiro, passava a enfermeira e falava: ué, você tá sozinha? Eu falei: não, ela tá ali. Porque você nunca tá sozinha. Ou então, quando ela não ia, eu tava com outra coisa: ué, cadê a sua irmã? Ou então, cadê a sua amiga? Porque as pessoas achavam que a gente era irmãs, né? Então, gente, o meu coração, ele foi preenchido de um amor de Deus, sabe? Porque, como eu contei pra vocês, toda a minha vida eu vivi em busca desse amor. Uau. Eu vivia em busca dessa troca. E como que eu ia olhar pra ela e falar assim: meu Deus, eu não tenho... O que eu vou fazer pra pagar ela? Eu não tenho como pagar ela por tudo isso que ela tá fazendo. Ela abriu mão de fazer a faculdade dela. Ela falou: não, eu não vou começar a faculdade agora porque eu não tenho condições, a gente precisa focar no seu tratamento. Uau. Tudo na vida dela virou terceiro em prol do meu tratamento. Então, eu falava: meu Deus, como que eu vou... Isso foi várias sessões de terapia, gente. Para poder eu simplesmente aceitar o amor de Jesus através da vida dela. Enquanto você fala, eu consigo ver assim, como se Deus tivesse usado a vida dela, como se fosse ela, como Jesus na sua vida, pra falar assim, ó, tá vendo? Eu faço tudo por você e você não precisa provar nada pra mim. Eu te amo assim, sem você fazer nada, aí, doente, sem poder dar nada em troca, né? Foi uma forma do Senhor fazer você entender isso, assim, na prática. Sim, Uau. foi a forma assim, eu não tinha como fazer nada. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha disposição, eu não tinha forças para poder dar absolutamente nada. E eu tentava, quando ela chegava assim, né, eu tentava ficar lá na cozinha, eu me escorava assim na parede para poder fazer companhia para ela, né? Para poder mostrar que eu tava ali, sabe? Para tentar dar algo em troca. Tentar apagar ela de alguma forma, sabe? Tipo, nossa, você tá aqui cozinhando, mas você não tá sozinho. Eu tô aqui tentando ficar do seu lado, tentando ficar acordada. Ela provavelmente deve ter falado: vai lá pro sofá deitar. Mil vezes. Era o que eu mais ouvia, todo mundo falando: Tamires, vai deitar! Tamires, eu acho que deve ser a mesma coisa com Deus. Deve ser a mesma coisa com Deus, né? Quando a gente tenta provar algo pra Deus, ele fala: para! Exato! Para! Cria vergonha. Isso que você falou é engraçado, porque é por isso que Jesus fala que a gente tem que ser como criança, né? Sim. Porque criança, ela não tem essa necessidade do pagar em volta, devolver, né? Se você parar para pensar, a maioria das vezes quando você presenteia alguma pessoa, ela fica com aquela agonia do: meu Deus, não precisa, ou nossa, quando for aniversário dela, eu vou dar na mesma... ela comprou uma bolsa X, eu vou comprar uma bolsa Y. A gente sempre quer pagar de volta. Eu acabei de lembrar de uma coisa, quando ele me deu duas tupperware com lasanha, e eu olhava para aquela tupperware e falava: eu preciso dar alguma coisa em troca. Só que eu não sou muito boa na cozinha. Eu falei: ai, Deus vai entender. Eu acho que eu já tinha entendido que eu não precisava provar nada. Eu falei: tô, dei vazia pra ele. Entendeu o mistério. O mistério da lasanha, amigo, foi mal. Mas eu não preciso provar nada pra você, tá vendo? Nem pra Deus. Então é por isso que ele fala exatamente isso, porque a gente não precisa fazer nada. Porque se a gente fosse tentar fazer qualquer coisa pra ele... Nunca vai ser suficiente. Nunca. Eu acho assim, se a gente tiver um relacionamento com ele, Jesus fala, né, aquele que me ama obedece aos meus mandamentos, suficiente. É suficiente. E com os nossos defeitos, com a nossa personalidade, a gente já tem o amor dele, né?
É por isso que ele nos amou antes de nos É. conhecer. Não, Porque se ele isso é não nos muito louco. conhecesse, Isso é muito louco, porque quando eu Não, hein? penso... tá É doido. muito estranho pensar nisso, né? Porque Jesus, quando ele estava indo se batizar, veio a voz e falou assim, esse é meu filho amado. E Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda, não Nada. tinha feito nada, não tinha pregado, não tinha cantado, não tinha tocado, não tinha feito nada. E Deus já o amava. E quando eu penso nisso, eu tive um passado meio louco, tá? Nasci no berço evangélico, não, né? Porque aqui eu era vida louca. E eu falo, meu Deus, ele me amava antes disso, como é possível? Aí quando a gente se converte, a gente é salvo, a gente tem ele ali, a gente começa nessa coisa de querer a aprovação de Sim. Deus. É muito engraçado isso, né? Uhum. Como a gente, Deus deve olhar pra gente e falar assim, meu filho, de novo. Ele Deus! fala, aí a gente acha que a gente vai conseguir a aprovação nas obras, né? E aí a gente a faz, gente- faz, Uhum. será? Nossa. Aí ele olha e fala assim, Deus. as suas boas obras são como trapos Trapo de imundície. Aí você olha e fala, realmente não vai ser na obra que a gente vai conseguir. Não vai difícil, ser. gente, difícil. Cara, que forte. Ó. Rafa, em nome de todos da Arca, a gente queria agradecer pela sua vida. E sim, vai ser uma honra receber você aqui, porque Sim. realmente isso que você fez, como você falou, e você trouxe em números ainda, 80% das pessoas são abandonadas no meio de um tratamento. Muito forte. E ela conseguiu encontrar alguém que abriu mão da própria vida para ajudar no tratamento. Nossa. Isso realmente é algo difícil. Que Deus te abençoe muito por isso, que você é muito honrada. Sim. Sim, a próxima semana a Rafaela vai estar aqui. Você canta? Glória a Deus, gente, ela prega e intercede. Mas o que, meu filho? Vai ser fogo. Nossa, Mas, gente, nossa, glória a bom, Deus. e então isso durou 2 anos. 2 anos. 2 sim. anos. E teve, assim, um dia que você falou assim, acabou. Ou é uma coisa, assim, que naturalmente vai acontecendo? Tem uma data? Como é que é? Eu acho que vai acontecendo. Porque, assim, quando acabou mesmo, eu falei, que eu tomei a última injeção, eu falei, meu Deus, acabou. E aí começou um luto. Porque eu passei 2 anos em rotina de hospital. Ok. Então, a minha vida era dentro do hospital. Então, toda semana eu tinha um appointment, então eu tinha uma marcação, eu tinha alguma coisa, eu tinha todo o meu schedule ali prontinho. E agora não tem mais nada. E fica um breu, um vazio. O que vai ser da minha vida agora? Precisava recomeçar. Recomeçar a vida. Então, esse é o outro desafio pós-câncer, que é o recomeçar após o trauma, recomeçar após a doença, readaptar, porque sua vida não volta ao normal. É uma nova vida que você tem. É como se fosse um bebê, né? Reconstruindo a minha imunidade, me lançando de novo ao mundo, e até mesmo nos relacionamentos. Porque todas as pessoas que estão ao seu redor, querendo ou não, tudo gira em volta, o assunto você em volta do câncer. Então agora acabou o câncer. E aí, eu não sei mais o que eu converso agora. O que eu converso com as pessoas, sabe? Parece que você perde o assunto, sabe? Então, você é reinserido na sociedade novamente, de falar sobre outras coisas, de pensar em outras coisas, de viver outras coisas, e até mesmo em Deus, né? Porque eu tava tão ali naquela coisinha no ninho com Jesus, eu e ele, sabe? Fazendo Guardada, a vontade guardada dele. Eu falei, tá bom, chega de moleza, vambora. Bora, minha filha, tá na hora de andar agora. Agora eu vou te mostrar o porquê de tudo isso, vai. Exato. Pega aí a maca e vai. E vambora, minha filha, levanta e anda. Então hoje a gente, pela graça de Deus, a gente tá andando com o Beloved pelas congregações e pelas igrejas, falando, né, falando sobre corpo, alma e espírito. Beloved É o programa que a Rafa lidera, né, Ok. de saúde emocional da mulher imigrante. Então, dentro desse processo, nasceram muitas coisas. Nasceu o tratamento para pessoas com câncer, que no projeto social da nossa igreja, tem um braço, que é a Rafa agora que é líder do projeto social, e aí a gente criou um grupo de apoio psicológico, como se fosse uma terapia, é uma terapia de grupo para pessoas que estão passando pelo processo de câncer. Uau. Porque uma coisa que nós percebemos é que muitas pessoas passam sozinhas por esse processo. E eu, como disse, fui muito abençoada. Então, tinha pessoas que esperavam acabar o tratamento, ficavam lá de fora me esperando a gente para poder conversar, porque estava sozinha.
não tinha ninguém para acompanhar. E esse projeto, ele traz essa como é que eu posso dizer? Esse auxílio para quem Isso. tá passando pelo câncer, Quem tá passando. para alguém ouvir essa pessoa. Isso, aí temos uma psicóloga, a doutora Bruna, que ela junta com o grupo e nós temos essa terapia uma vez ao mês, onde a gente pode contar os nossos desabafos, como está sendo a nossa vida. Que incrível! É muito E se, legal. por exemplo, alguém está assistindo e quer participar desse grupo? É muito fácil, você pode procurar o Amor Simples de Doar, que é o nosso grupo, pelo Instagram, e ter acesso lá, manda uma mensagem, fala, olha, eu tô passando pelo processo do câncer, ou então eu tenho alguém que está passando pelo processo do câncer e eu quero inserir no grupo, eu quero Qualquer estar no pessoa grupo. pode participar. Qualquer pessoa pode participar, Que sem nenhum incrível. custo. Hoje é o projeto social que custeia isso, então paga a psicóloga, então a gente não tem nenhum fim lucrativo, né? É Ok. totalmente por doação das pessoas mesmo. Esse grupo é o mesmo grupo para mulheres mulheres imigrantes que Não, são coisas são separadas. coisas separadas. Sim, Beloved. Mas esse também tem acesso, as pessoas também conseguem ter acesso. consegue ter acesso. Então, calma lá. Beloved é pra... Ele é específico para a saúde emocional da mulher imigrante. Ok. E o Amor Simples de Doar, que é uma outra página também, a gente pode deixar também aqui na descrição, é uma página para todos os brasileiros que estão passando pelo câncer aqui na Irlanda. E neste grupo a gente tem apoio para tudo. E um dos braços desse grupo é esse apoio psicológico que nós temos, que fazemos uma vez ao mês, que é o grupo terapêutico, onde a gente se encontra e a gente conta sobre tudo que a gente está vivendo, a gente tem esse abraço familiar, porque nada melhor do que você falar com quem está passando ou já passou do mesmo processo que você. Cara, que incrível! E esse grupo nasceu através do seu testemunho. E sim. Então, assim, faz muito sentido o que Sim. você passou, né? Sim. Eu nem imaginava sobre isso, não conhecia. Que legal, que Sim, incrível. então a Rafa viu essa necessidade Uau. de ter alguém para poder abraçar essas pessoas que estão passando. E hoje, mais ou menos, tem quantas pessoas? Hoje nosso grupo tem quase 90 pessoas. O quê? Quase 90 pessoas. 90 pessoas se reúnem uma vez por mês. Não se reúne todo mundo por Tá. conta da... Sim. Tá. Mas a gente tem ali Esse grupo de 90. esse grupo de 90 pessoas. É muita gente. Isso. Sim. Um detalhe é que o Beloved, ele oferece esse apoio terapêutico para o Amor Simples de Doar. Então, ele entrou como um voluntário no grupo, oferecendo essa ajuda terapêutica gratuitamente. Porque o Amor Simples de Doar, você pode ser um voluntário se você tiver alguma coisa para oferecer. A gente tem um pessoal que oferece marmita para as pessoas que têm necessidade, que não conseguem se alimentar, que não têm forças para cozinhar. Então temos o Olivia's Food, que é um dos parceiros que ajuda, e o Beloved também é um parceiro que oferece esse grupo terapêutico gratuitamente para o pessoal que está passando pelo câncer. Uau, que incrível. Que incrível. Glória a Deus por isso, né? Sim, Quantas pessoas estão sendo abençoadas? Imagino que deve ter graças a Deus. testemunhos poderosos Sim, em sim. relação a isso, né? Sim. Pessoas que não estão mais sozinhas, de fato. Esse foi um dos motivos pelo qual você decidiu passar aqui pelo câncer? Sim, esse meu amigo, que foi o primeiro que eu procurei quando eu comecei o tratamento, ele falou para mim assim, Tami, emocionalmente, se você quiser vir para poder ficar perto da sua família e tudo mais, tudo bem, te apoio. Mas racionalmente, olha para tudo que você fez em 10 dias. Você já fez ultrassonografia, biópsia, mamografia, já estava com o PET scan, que é um exame que faz do corpo inteiro, para ver se você tem alguma metástase durante o corpo, já agendado. Isso no Brasil você não vai ter nessa rapidez. É mais devagar. Sim. E aí, pesquisando, eu vi que a fila de espera para começar o tratamento do câncer no Rio de Janeiro, especificamente, estava de 30 meses. Nossa. Então, em 30 meses, eu nem estaria viva para poder Uau. para poder fazer o tratamento, Nossa, sabe? Deus sabe de todas as Que coisas. loucura. Então, uma das bênçãos que eu recebi aqui da Irlanda, que muitas pessoas não sabem, né, que depois que a gente entrou no sistema de saúde, que a gente vai descobrindo o mundo que é, né? Primeira coisa é que a assistente social, ela conseguiu um medical card para mim, de emergência, que esse medical card, ele me dá acesso a todo o tratamento e tudo mais. Apesar que mesmo depois que expirar, eu fiz todo o tratamento gratuitamente, não precisei pagar por nada. Uau. Então, eu tenho também o Drug Scheme, que é um esquema de medicamento
E ele funciona da seguinte forma: você paga mensalmente, no máximo 80 euros por todas as suas medicações. Uau. Uma injeção que eu tomo mensalmente, que eu vou tomar por 5 anos, ela custa aqui na Irlanda 2.000 euros. Uau. Tá, meu. No Brasil, é 18.000 reais. As pessoas precisam entrar na justiça para poder conseguir Sim. acesso a elas. Uhum. E eu pago 80 euros. Pago 80 euros por essa injeção, mais o bloqueador de hormônio que eu preciso tomar, mais o antidepressivo para ajudar nos sintomas da menopausa e mais o remédio para dor nos ossos que eu tomo. Então, por todas essas medicações, eu pago 80 euros mensal. Nossa. Quando eu estava com o Medical Card, que ele só, como ele era emergencial e eu não tinha direito, ele só durou 6 meses. Quando eu estava com ele, nem 80 euros eu não pagava. Eu não pagava absolutamente nada. Então, assim, racionalmente, foi a melhor escolha que eu fiz. Entendi. Vou fazer o tratamento aqui. Uau. Que legal. Uau, É glória a Deus. isso. Glória a Deus. E assim, nós estamos nos encaminhando para o final. Acredito que depois desse processo do pós-câncer, o luto, né, pós-câncer, o Senhor foi trabalhando em você. Sim. Acredito que hoje você está aqui, Sim, linda, graças a Deus. vencedora, Trazendo seu testemunho. guerreira, Graças a Deus. glória a Uhum. Deus. Me conta assim, saindo de papo pra ganso, você que eu sei que carioca, pentecostal, tem testemunho forte. Me conta assim, pra gente finalizar, o seu maior testemunho com o Senhor. Eu sei que o testemunho do câncer já é incrível, Sim. né, sem palavras, mas assim, tem alguma coisa que a gente gosta de testemunho, né? Tem uma coisa assim que você fala, isso aqui aconteceu marcante na minha vida, pá! Bom, eu vou contar então um testemunho do câncer Tá. que aconteceu agora. Bom, eu comecei contando, eu cheguei aqui como estudante, Ok. né? Então, para quem é estudante, a gente tem o Stamp 2. E eu descobri o processo do câncer enquanto eu estava estudando meu segundo curso. E aí, imediatamente, eu mandei uma carta para o governo pedindo para eles pausarem esse tempo do meu Stamp 2 para eu poder continuar após o tratamento e estudar. Eu sou engenheira elétrica, então o meu plano era, assim, enquanto eu estiver estudando, eu vou tentando vaga na minha área para eu conseguir o Stamp 4 e ficar aqui. Porque o Senhor me deu um amor pela nação, então eu quero ficar. Então, tudo bem, esse era o meu plano, estava perfeitamente desenhado. Ok, eu mandei a carta para o governo, tive o apoio do Cross Care Migration, que é uma comunidade, como se fosse uma ONG, que ela ajuda os imigrantes com questões de imigração, né, gratuitamente, né, é uma boa informação também para todos saberem, quem precisar, a Cross Care, ela faz esse apoio. Então, eles me apoiaram, recolhi todos os documentos e tudo mais, mandei para eles, tudo bem. Quando foi em setembro de 2024, uma amiga minha, que ela trabalha com essa parte de imigração, eu estava muito preocupada, porque eu não tive nenhuma resposta do governo sobre isso, né? O meu visto venceu, o de estudante mesmo, né? Já tinha 1 ano que já estava vencido, eu não sabia como ia ficar a minha situação, eu não queria ficar ilegal. E ela falou assim, Tamires, vamos fazer o seguinte, vamos juntar toda a sua documentação e vamos mandar uma carta novamente para eles, contando toda a sua história, desde quando você chegou aqui na pandemia, que você ficou durante a pandemia, vamos contar do câncer e mandar cartas, vamos pegar a carta de pessoas da sua igreja, pastor, seu landlord, pessoas de confiança, dizendo que você é uma pessoa de bom caráter, você não tem nenhum problema com a justiça. Vamos fazer isso? Vamos. Nesse meio tempo que ela me direcionou a fazer isso, eu recebi um e-mail deles de volta, falando, Tamires, nós queremos confirmar que você quer pausar o seu Stamp 2 para dar continuidade após o seu tratamento e tudo mais, é isso? Aí eu falei, nossa, Emily, eles me responderam, milagrosamente, vamos responder. Ela, calma, não responde de imediato, vamos seguir o plano que a gente já tinha traçado, pega todos esses documentos e vamos enviar para eles para reforçar, né, todo esse pedido para não ter recusa. Tudo bem, isso foi numa quinta-feira, e aí eu passei a sexta, sábado, falando com algumas pessoas, pedindo, escrevi minha própria carta a punho, como sempre as pessoas indicam, escrevi a carta a punho para mandar para eles. E aí eu me enrolei e não consegui mandar na segunda-feira. Na terça-feira, eu estava no playground cobrindo um extra que eu estava fazendo,
com as crianças, sentei no playground, peguei meu celular, abri meu e-mail, falei, vou enviar agora tudo. Né? Não tinha conseguido as cartas de todo mundo, mas vou enviar o que eu tenho. Sentei, abri, tinha um outro e-mail da imigração sem eu ter mandado antes. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu perdi o O prazo? coração já palpita. Não, assim, gente, a gente não pensa em coisa boa, né? Eu abri o e-mail e tava lá assim, em nome do ministro da Justiça, nós estamos te concedendo o Stamp One. O Stamp One, ele é o general, quando as pessoas recebem para poder trabalhar com vínculo empregatício. Você entra numa empresa, a empresa vai pagar o seu stamp e você vai ficar com aquele stamp e você está vinculado à empresa. Sim. E o meu excepcionalmente, concedido pelo ministro da Justiça, o Stamp One, sem vínculo empregatício. Então, eu não preciso trabalhar para ter esse visto. Nossa. Então, eu não preciso mais estudar. Uau. E não preciso também estar vinculada a uma empresa para ter o visto. Então, eu vou conseguir ficar aqui legalmente, sem precisar, né, correr atrás dos trâmites normais, né? Uau. Então, assim, para que todos vejam e saibam que foi a mão do Senhor. Sim. Foi a mão do Senhor. Veio aquele versículo na minha cabeça, né? Buscai o reino dos céus e as suas demais coisas, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Isso é muito sobrenatural. Glória a Deus. Confirmando a palavra que você recebeu, né? Sim. Que era para ficar, não era para ir. Exatamente. Então ele providenciou. A palavra veio ecoando durante todos esses anos. Nossa, muito forte, né? A palavra veio ecoando. Sim. A palavra de Deus não muda, né? Não. Às vezes a gente pode tomar umas rotas diferentes, mas a palavra continua ali, a promessa continua ali. E a gente fica fazendo assim pela palavra. palavra. A gente vai zigue-zagues, né? Sim. Mas tá ali, ela vai ecoando. Isso é muito forte. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Exato. Os céus e a terra passam, mas a palavra do Senhor. A palavra não passará. Ela não passará. Então, que lindo, cara. Hoje, quando me perguntam, Tamiri, você vai voltar pro Brasil? Ainda não, porque eu entendo do Senhor. Que ainda está ecoando aquela a palavra do ficar aqui na Irlanda. Uau, glória a Deus. Então, graças a Deus, o Senhor me deu a Irlanda como a nação do meu coração e o lugar que Ele me estabeleceu para ficar. Não, e que bom que ela vai continuar aqui, né? Porque ela tem uma voz que essa nação não pode perder, não, meu amor. Você vai dar uma palhinha aí pra gente. Canta uma. Ela é raiz, ela é crente raiz, tá? Sim. Ela não é crente Nutella que nem nós, não. Então, assim, canta uma da arca. Uma arca cristã. Harpa. Olha eu fazendo aí, ó. Já fazendo merchan. Canta aquela da arca cristã. Da arca cristã. Da harpa cristã. Canta aí uma da harpa cristã. Ela é raiz. Essa música, ela faz muito sentido com tudo isso que a gente conversou aqui, né? Ela diz assim: quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Ai, gente, eu quero chorar. A gente deixa tudo no altar do Senhor. Que Né? lindo, cara. Glória a que Deus. lindo. Muito obrigado. Uau. Obrigada. Muito obrigada. Compartilhado tudo isso. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Muito forte. E tem parte 2 com a Rafaela. Está todo mundo curioso para conhecer essa Rafaela, gente. Gente, não esquece de curtir, Sim. comentar se esse vídeo te tocou, compartilhar com o máximo de pessoas. E o que a gente vai deixar no comentário? Pra gente saber que você assistiu até o final, coloca aí #deixar tudo no altar. Aleluia. É grande, mas quero ver Vale se a você pena assistiu a mesmo. Muito obrigada por aceitar nosso convite e nos trazer um brinde, né, que é a Rafaela. Sim. Fica a dica para os próximos convidados, viu? Já Sim. venha e traga Sim, o próximo. sim. Exato, por favor, obrigada, nos ajude. E é isso, que o Senhor possa alcançar muitas pessoas através da sua história. Hoje é o seu primeiro podcast, mas eu acredito que vai vir muitos mais por aí, em nome de Jesus. E é parte da promessa que está ecoando, que você recebeu lá atrás, que você tocaria nações, pessoas. Eu acredito que hoje está se cumprindo aqui, que vai estender ainda mais as pessoas que vão ouvir sua história. Gente, muito obrigada pela oportunidade que vocês abriram de vir aqui contar um pouquinho daquilo que o Senhor
tem feito na minha vida durante todos esses anos. Amém. E é isso, né? Continuar conhecendo Jesus e fazendo ele conhecido por onde a gente for, Exatamente, né? isso aí, fazer dele conhecido. Amém. Amém? É isso, a Arca fica aqui, por aqui. Muito obrigado pela participação. Muito obrigada. E é isso. E é isso, um beijo.